E hoje eu vou preparar para vocês esse bolinho de banana com iogurte. Essa massa não leva nem ovos e nenhum tipo de gordura. Ele fica leve, macio e fofinho. E ele é muito fácil de fazer e você vai adorar. Então já me segue aqui para não perder nenhuma receita. Vai no meu perfil, ativa o sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade. E eu já vou começar preparando a massa desse bolinho. Eu vou começar misturando os ingredientes secos. Eu tenho aqui 1,5 xícaras de farinha de trigo. Vou acrescentar 1 colher de sopa de fermento químico, aquele fermento para bolo, 1 pitada de sal, 2 colheres de açúcar. Vou misturar um pouco esses ingredientes. Lembrando a vocês que todos os ingredientes com pesos e medidas estão aqui na descrição do vídeo. E eu vou acrescentar meia xícara de banana amassada. Eu usei a banana caturra, mas você pode usar qualquer banana. O importante é que dê meia xícara de banana. Vou colocar também um iogurte natural. Use o iogurte natural sem sabor. E meia colher de chá de essência de baunilha. Eu vou começar misturando aqui com uma espátula e já vou amassar com a mão. Viram só? É bem pouco ingrediente, fácil de fazer e ele fica delicioso. Agora que já está difícil de amassar com a espátula, eu vou passar essa massa para a mesa e vou sovar ela até que ela não cole mais na mão. Então vou passar isso aqui para a mesa. Eu vou começar amassando aqui. Se eu sentir necessidade, eu vou colocar mais um pouco de farinha. A massa tem que chegar num ponto que ela não cole mais na mão. A minha massa está grudando um pouco, vou colocar mais um pouco de farinha de trigo. Então é só colocar mais um pouco de farinha e continuar sovando. Sempre que for necessário, você coloca mais um pouco de farinha. Eu já sovei bem a massa, ela chega nesse ponto aqui que ela não cola mais na mão. Agora eu vou abrir ela com um rolo de macarrão e cortar os bolinhos. Eu vou colocar um pouco de farinha aqui na mesa. Vou colocar massa e vou colocar mais um pouco de farinha por cima. Vou começar amassando aqui um pouco com a mão. E vou abrir com o rolo no formato retangular que fique com mais ou menos 0,5 centímetro de espessura. Já deixei a massa no formato mais ou menos retangular. Vou acertá-la aqui um pouco com a mão. E agora eu vou cortar os bolinhos. Para que eles fiquem bem bonitos, eu vou cortar primeiro essa borda. Vou fazer uma borda aqui também. E agora eu vou cortar eles com mais ou menos os 2 dedos de largura. Vou deixar ele retinho aqui também. Essas sobras da massa eu vou amassar de novo e cortar outros bolinhos. Agora eu vou cortar eles aqui com 3 dedos, para que ele fique um pouco mais retangular. Eu vou amassar o restante da massa e já vou fritar esses bolinhos. Eu já cortei todos os bolinhos, meu óleo também já está quente. Essa receita rendeu 30 bolinhos. Agora tem 2 maneiras de fazer. Eu vou fazer os meus fritos. Se você quiser fazer o seu assado, você leva ao forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uns 15 a 18 minutos, até que ele cresça um pouco e fique mais inflado. A única coisa que eu aconselho você fazer é pincelar ele um pouco com manteiga derretida ou margarina derretida, assim você vai conseguir passar ele no açúcar e na canela, senão ele vai ficar muito sequinho e não vai grudar o açúcar e a canela no bolinho. O meu óleo está quente, mas não está pelando. Vou colocar aqui os bolinhos para eles fritarem. Assim ele frita um pouco mais devagar e ele fica bem dourado. É só deixar ele dourar de um lado, ele vai ficar bem inflado, parecendo uma almofadinha, aí eu vou virar ele. Vejam só como ele está ficando bonito. Já vou virando. Você pode ir virando ele de vez em quando, até que ele fique numa cor mais dourada. E esses bolinhos já estão no ponto correto. Vejam só, ele fica bem dourado. E eu vou colocar eles aqui num prato com papel toalha. E enquanto o bolinho ainda está quente, eu vou passar ele aqui no açúcar e na canela. Então é só colocar ali num pote com açúcar e canela, chacoalhar um pouquinho e ele fica assim, perfeito.
É importante que você faça isso enquanto o bolinho está quente, porque assim o açúcar e a canela grudam mais fácil no bolinho. Esse bolinho é um bolinho que fica seco, ele não absorve muita gordura, ele fica com uma massa bem sequinha. Se você fizer seu bolinho assado, lembre que você precisa pincelar ele com um pouco de manteiga derretida e assim que tirar do forno já passar no açúcar e na canela. E enquanto eu vou fritando aqui os meus bolinhos, aproveite e já deixa um like nesse vídeo, é totalmente de graça, não lhe custa nada e vai me ajudar bastante na divulgação dessa receita. Eu já fritei todos os bolinhos, assim como eles estão, eles já são deliciosos, mas agora eu vou deixar eles perfeitos. Eu tenho aqui uma barra de chocolate meio amargo que eu derreti no micro-ondas de 30 em 30 segundos e vou fazer algumas linhas por cima desse bolinho que ele vai ficar sensacional. Então é só colocar um pouco de chocolate aqui por cima desses bolinhos. Já está imaginando o sabor disso aqui? É delicioso, maravilhoso, perfeito para o café. Aproveite as férias que seus filhos vão adorar. E veja como esse bolinho fica perfeito, uma massa bem macia, fofinha. Olha só isso aqui, um bolinho de banana com iogurte macio, fofinho, com esse chocolate para deixar ele ainda mais gostoso.